Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar gramática com a matéria colocação pronominal. Vamos rever essa matéria, né? Revisão. Então, vamos lá. Então, revisão da matéria colocação pronominal. Então, eu tenho aqui, tá? São pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, os, a, as, le, les, nos e vos. O pronome oblíquo átono pode assumir 3 posições na oração em relação ao verbo. Ele pode ser próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. E mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. Próclise. A próclise é aplicada antes do verbo quando vemos palavras com sentido negativo. Nada me faz querer sair dessa cama. Não se trata de nenhuma novidade. Então, eu tenho aqui o nada como palavra negativa e o não como palavra negativa. Então, quando você tiver essas palavras, você vai usar a próclise. Pronomes relativos. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. Então, eu tenho o que como pronome relativo, que se refere à aluna. Eu tenho que usar a própria, pronome antes do verbo. Não vou deixar de estudar os conteúdos que me falaram. Eu tenho aí o que como pronome relativo, que se refere a conteúdos. Então, eu vou usar o apróximo, que é o pronome antes do verbo. Pronomes indefinidos. Quem me disse isso? Aí eu tenho o pronome definido quem. Eu tenho que usar a prófise, e na outra frase, todos se comoveram durante o discurso de despedida. Eu tenho um pronome definido, todos. Aí eu tenho que usar a prófise, pronome antes do verbo. Pronomes demonstrativos. Também eu tenho que usar a prófise. Isso me deixa muito feliz. E isso é pronome demonstrativo. Aquilo me incentivou a mudar de atitude. Aquilo é pronome demonstrativo. Então eu tenho que usar a prófise. Preposição seguida de gerúndio. Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. Aí eu tenho a preposição em, tá? E o verbo tratando, que está no gerúndio, então eu tenho que usar a própria. Pronome antes do verbo. Conjunção subordinativa. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisado. Aí eu tenho a conjunção subordinativa conforme, então eu tenho que usar a própria, pronome antes do verbo. Ênclise. A ênclise é empregada depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos átomos. A ênclise vai acontecer quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Ame-se uns aos outros. Aí eu tenho uma ênclise, que é o pronome depois do verbo. Sigam-me e não terão derrotas. Aí eu tenho uma ênclise, que é o pronome depois do verbo, e o verbo estão, os verbos aí, amem e sigam-me, estão no imperativo afirmativo. O verbo iniciar a oração. Diga-lhe que está tudo bem. Chamaram-me para ser sócio. Então, diga-lhe. Chamaram, está iniciando uma oração, então eu tenho que colocar a ênclise, que é o pronome depois do verbo. O verbo estiver no infinitivo impessoal, regido a preposição a. Então, eu tenho 2 tipos de infinitivo. O infinitivo pessoal, que você conjuga, e o infinitivo pessoal, que termina em R. Então, quando vier o infinitivo impessoal, que termina em R, vai ter que vir uma preposição antes. Então, naquele instante, os dois passaram a odiar-se. Então, eu tenho aqui a preposição a e o verbo no infinitivo impessoal, odiar, aí ele tem que usar ênclise, que é o pronome depois do verbo. Passaram a cumprimentar-se mutuamente. Aí eu tenho a preposição a, o verbo no infinitivo pessoal e o pronome oblíquo depois do verbo, que é a ênclise. O verbo estiver no gerúndio. Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada. Então, fazendo é gerúndio, então tem que usar a ênclise, pronome depois do verbo. Fazendo-se. Despediu-se beijando-me a face. Então, beijando-me está no gerúndio, termina em MVO, e ele tem que usar a ênclise, pronome depois do verbo. Quando houver vírgula ou pausa antes do verbo. Se passar no vestibular em outra cidade, mude no mesmo instante. Então, eu tenho aqui uma vírgula, né? Ele tem um verbo, eu tenho que usar a ênclise. Se não tiver outro jeito, aliste-me nas Forças Armadas. Então, eu tenho uma vírgula, aí eu tenho alista-me como uma ênclise, o verbo e o pronome depois do verbo. Agora, a mesóclise. A mesóclise é o pronome no meio do verbo. Isso acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A prova realizar-se-á neste domingo pela manhã. Então, realizar-se-á é um verbo no futuro do presente e o pronome está no meio do verbo, então tem uma mesóclise. Far-lhe-ei uma proposta recusada.
far-lhe-ei está no futuro do presente. Eu tenho uma mesóclise, o pronome está no meio do verbo. Agora, aqui, quando as provas, então eu tenho aí várias opções para você colocar, né? Então, quando lhe entregarem as provas, corrijam-nas imediatamente. Então, reparem que eu coloquei o nas aqui, depois do verbo, porque ele termina em M. Quando termina em M, o pronome oblíquo é nas. Então, corrijam-nas imediatamente. Agora, 2. Reescreva as frases empregando, de acordo com a variedade padrão, os pronomes oblíquos e átomos entre parênteses. O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. Então, você vai colocar o verbo. O dono do estabelecimento recebeu-nos carinhosamente. Essa é a resposta. Que Deus proteja, filho. Então, vai ficar. Que Deus o proteja, filho. Letra C. Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. Então, olhou-se no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. Então, repare que nós estamos começando a frase com o verbo, então o pronome tem que estar depois do verbo. Qual dos alunos candidataria à vaga de representante de sala? Então, qual dos alunos se candidataria à vaga de representante de sala? E a letra E, enviarei as encomendas conforme o pedido. Então, ó, enviarei está no futuro do presente. Então, eu tenho que usar o pronome no meio do verbo. Eu tenho que usar uma mesóclise. Então, enviar-lhe as encomendas conforme o pedido. Agora, número 3. O anúncio publicitário pauta-se pelos seguintes dizeres. Não aproxime-se do local, perigo constante. Ó, não, eu tenho uma palavra negativa. Então, será que está certo esse pronome depois do verbo, com palavra negativa? Então, levando em consideração o padrão formal da linguagem, o mesmo está de acordo com os preceitos que o regem? Não, ele não está de acordo. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma palavra negativa. Então, o pronome jamais poderia estar depois do verbo. Ele tem que estar antes do verbo, porque eu tenho uma próprise. Tá? Então, a resposta é não, pois trata-se de uma próprise. Esta, por sua vez, requer que o pronome seja grafado antes do verbo. Tá? Então, mas por quê? Por causa da palavra negativa. Toda vez que vier uma palavra negativa, o pronome vem antes do verbo. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.